Olá! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Confesso a vocês que, estamos no mês de junho, mês do orgulho LGBTQIA+, e eu não pretendia fazer um primeiro vídeo desse formato. Ia fazer um vídeo mais descontraído, mais alegre, mas fui obrigado a fazê-lo. Uma pessoa que me ama muito me mandou um vídeo desse pastor Eleazar, né? Que ele entrevista uma pessoa LGBTQIA+, e que também é adventista. E essa pessoa faz várias observações. Essa pessoa, o próprio pastor também questiona, faz algumas perguntas para ela e ela vai respondendo, tal. E assim, quero contar nesse vídeo um pouco da minha vida como um LGBTQIA+, na verdade como gay, né? Nessa sigla eu sou gay cristão. Você deve estar se perguntando, nossa, mas como assim, né? Gay cristão? É complicado, né? Complexo? Mas na verdade não, tá? É complexo quando eu vejo esse tipo de vídeo e aí me dói o coração demais. Mas, né, eu fiz algumas anotações básicas. É um script aqui para questionar, mas antes disso vou falar, né, da minha vida. Me chamo Danilo, né? Tenho 30 anos, vou fazer 31 esse ano de 2021, mas eu tenho 30 anos. E me identifico como um homem cis, né, gay. E sempre foi assim. Em momento algum eu fui abusado na minha infância, em momento algum eu sofri alguma questão. Posso até mesmo enfatizar que não tive a presença do meu pai, né? Aí você já deve estar se falando, nossa, mas então foi por esse motivo que ele é gay. E aí eu já discordo, porque o meu pai tem um filho, né, um enteado. Na verdade, depois de muito tempo que eu descobri que era enteado, até então eu sempre achava que ele era meu irmão de sangue, mas que foi criado com o meu pai, né, e com a minha madrasta, e também é gay. Então, essa questão de ser só criado com vó e mãe, não. Porque em alguns momentos da minha vida, eu tive uma presença paterna, né? Eu tive a figura do meu tio, que era irmão da minha mãe. Eu tive a presença do meu avô, que era o marido da minha avó. Então, eu tive uma figura paterna. Então, masculina, né? Então, meu próprio psicanalista já falou que não seria por esse motivo que eu seria gay, tá bom? Então, assim, quando você levanta uma bandeira, né? No caso ali do Sr. X, né? Que o pastor Eleazar fala, ele fala que não, ele também não sofreu nenhum abuso, mas aí quando ele tinha 4 anos, ele teve uma experiência com algumas pessoas e ele gostou. Confesso que eu também já tive parecido uma experiência, tá? Aos 4 anos, tal, fui ter uns amigos e aí tive essa experiência e até então achei normal. Então, realmente, eu acho normal ser gay, tá? Então, não tem como você aparentemente falar pra mim é anormal ser gay, porque eu me vejo sempre sendo gay. Em momento algum eu consigo me identificar como hétero. E aí que tem um problema. Porque é levantada então a bandeira do celibato. E essa bandeira do celibato, tá? Eu acho ela um pouco complexa e muito cruel. Porque se a gente pegar na própria Bíblia, né? A Bíblia enfatiza que o celibato é um dom, né? E se ele é um dom, eu não posso exigir que as pessoas tenham esse dom, se elas não tiverem. Ok? É igual, por exemplo, eu exigir para alguém cantar perfeitamente em harmonia perfeita e ela não ter esse dom. O dom de pregar, o dom de falar em público, o dom de ser uma pessoa brincalhona. Isso a gente aprende. Mas
tem algumas questões que são realmente questões de dom. Então o celibato, pastor Eleazar, é uma bandeira meio complexa e cruel de se levantar, porque não somos todos nós que conseguimos ser celibato. E aí, né, na fala, conforme vai se passando a entrevista e tal, o Senhor X fala que ele entende perfeitamente o amor de Jesus e por esse motivo ele recusou o eu. E aí eu realmente falo, recusar o eu até anotei aqui, pastor, é meio complexo se resumir a essa frase, pois é cruel novamente. Você querer que nós, seres humanos, que somos totalmente criados numa sociedade, que somos nós, né, necessitamos de ter né, algo, uma união ali com um grupo que nós sentimos, né, representado. E aí até posso mencionar, não é bom que o homem vive só. Viver para sempre sozinho? Sério mesmo? Que nós então devemos então viver sozinho para sempre? Porque realmente eu tenho que recusar o meu eu tenho que recusar a necessidade de querer ter uma família, de querer ter uma pessoa ao meu lado, que eu construa um lar. Realmente é isso que eu tenho que ser? Deus quer exatamente que eu sofra dessa forma? E aí eu não estou falando de sofrimento somente físico, é psicológico. A gente faz um sofrimento psicológico com a comunidade LGBT quando a gente fala isso. Com os indivíduos que, né, têm essa questão. E aí também tem uma outra questão que você fala sobre o solteiro para sempre, né? Você questiona o Sr. X, aí você fala para ele sobre solteiro para sempre. E aí que tá. Ser solteiro para sempre, você não acha que acarreta em outras questões? O desejo reprimido, a masturbação, às vezes uma depressão, né? Eu até escrevo aqui, neste momento eu não estou conseguindo achar onde eu escrevi, mas falo exatamente sobre isso, depressão, suicídio. E aí eu posso falar um pouco também sobre mim, tá? Porque o que me deixa um pouco intrigado é que o Sr. X ele não aparece. Ele tem esse direito de não aparecer, tá? Ele pode não estar, né, disposto a aparecer ou confortável a aparecer, mas eu estou aqui aparecendo para você. E aí eu estou te falando. É muito mais complexo essa sexualidade do que apenas gay, lésbica. Porque tem os intersexuais, tem as pessoas que não têm vontade de ter sexo, né? Tem os bissexuais, que você automaticamente tem aí, você até menciona no vídeo, ele até fala sobre isso, e aí você tem ainda essa vantagem, né? Vamos por assim, o bissexual, porque aí ele pode se camuflar no padrão heteronormativo, rejeitar a homossexualidade, mas ele pode ainda construir uma família. Mas aí a pessoa que não tem esse dom da bissexualidade, ele aí vai sofrer aí sozinho, para sempre, até Jesus voltar. E aí eu vejo isso como um Deus cruel, porque eu não, interpretando isso, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu não acredito que meu Deus seja cruel, eu acredito que Deus seja amor, acima de tudo, e ainda acima de tudo, ele criou o ser humano com uma capacidade de conhecimento tão amplo para literalmente não fazer a gente sofrer, porque senão a gente estaria até hoje sofrendo com algumas doenças que, né, na antiguidade fizeram. E aí o Sr. X diz que ele é um milagre, uma bênção, e aí quando eu penso que eu não tenho esse mesmo poder, eu me sinto uma maldição. E eu te confesso, eu não sou uma maldição. Tive gatilhos vendo 1h13, né? Você ainda tem uns 3 minutos de apresentação, então acredito que 1 hora. Eu vi seu vídeo de 1 hora e eu tive gatilhos enormes. E aí eu te falo, por que eu tive esses gatilhos? Porque a pessoa que me mandou, que me ama, ela quer que eu mude. Ela quer que eu rejeite a minha homossexualidade, porque ela acredita que se eu não rejeitar eu vou para o inferno. E aí eu não consigo acreditar dessa forma, porque é muito complexo pensar que só vai entrar heterossexuais no céu.
O próprio Senhor Jesus fala, né, que a variedade da sexualidade é complexa e assim por diante. Eu nunca quis ser gay. Quando eu tinha 13 anos, eu me batizei. E aí eu fui, né, frequentei os desbravadores. E fui super feliz até um período de tempo. Quando eu entrei na adolescência, eu realmente percebi que eu era diferente dos outros meninos. Que eu não era igual o líder, que eu não era igual o meu melhor amigo. E aí eu fui percebendo que os meninos não queriam, por exemplo, que eu ficasse na barraca junto. Um começou a me zoar, o outro começou a rir de mim sobre eu ter afinidade de sempre ficar no meio das meninas, conversar com as meninas, respeitar as meninas. Não ser aquela pessoa, né, violenta, agressiva, né, e assim por diante. Rude, né, a masculinidade. E aí eu fui me empolgando. E aí quando eu reclamava, ou até mesmo eu chorava em alguns momentos, minha família, né, minha mãe e minha avó, tiveram que dar a melhor educação que elas tinham ali disponíveis para mim. Elas erraram com certeza muita coisa, mas acertaram bastante. Mas aí entra naquele mesmo pensamento. Eu fui poldado e fui sendo cada vez mais aprisionado numa caixinha. Danilo, não faça isso. Danilo, não senta desse jeito. Danilo, não mexe no cabelo desse jeito. Isso é jeito de menina. Danilo, engrossa a voz para falar. Danilo, não ande rebolando. Pra que rebolar? Pra que usar uma calça apertada desse jeito, Danilo? Pra empinar sua bunda? Usa roupa mais larga. E aí quando eu vi que se eu ouvisse a minha mãe e minha avó, as pessoas começavam a diminuir a zoação, eu fui vendo que realmente eu poderia me enquadrar naquele padrão. Hoje, com 30 anos, quando alguém fala assim pra mim, nossa, você nem parece viado, tem um pluguinho que acende e fala assim, nossa, parabéns, mãe, você me ensinou bem. Mas aí hoje eu já rebato isso, porque eu tenho orgulho de ser gay. Tenho até uma tatuagem de viado. E aí, quando alguém fala isso, eu falo, amiga, amigo, para. Eu não sei as coreografias todas da Britney Spears, da Anitta à toa. Não, eu sou viado sim. Sou uma bicha, sou bichérrima. Porque a gente, ao longo da minha vida, né, eu falo comunidade, mas ao longo da minha vida, eu fui transformando todas as homofobias em orgulho LGBT. E é isso que faz a diferença. E é isso que faz eu não me calar para um vídeo desse. Mas assim, né, voltando também à questão da minha vida. Tentei suicídio 3 vezes. Tentei deixar de ser gay em diversas vezes. Orava. Falava, Deus, eu não quero ser gay. Eu não quero ter esse desejo. Eu não quero gostar daquele menino da escola e eu saber que ele só vai me zoar sempre. E aí entra até depois no finalzinho do vídeo de você, que você fala depois do casamento, da questão, aí você fala sobre a mídia, né? E aí levanta uma bandeira de tipo, mídia conspiradora. Cara, eu sou grato à mídia, hoje em dia, em algumas questões. E você deveria também ser grato em algumas questões, sim, porque a mídia, graças a ela, a gente levanta a bandeira contra racismo, contra feminicídio, contra agressão da mulher. A gente mostra que não é pra mulher ficar calada. A gente mostra exatamente pro viado não ficar calado. E aí, eu olho, por exemplo, um seriado que eu amo de paixão, que é o Glee, que mostra um menino que enfrenta o seu opressor e tá nos corredores da escola com um namoradinho, e eu falo, cara, eu queria ter passado por isso. A minha infância foi roubada por causa desse machismo, por causa dessa homofobia. Quantas pessoas hoje têm essa vantagem, mas na minha época não tinha essa vantagem. Eu amava jogar vôlei.
E aí a pessoa falava, não, vôlei é jogo de menina, e eu tinha que me poldar. Eu não poderia me jogar o vôlei porque senão iam me zoar. Eu poderia ter sido um profissional hoje, talvez, não sei. Mas quantas pessoas hoje em dia não são profissional de vôlei por causa disso? Quantas pessoas amam música? Ah, mas música é coisa de viado. Teatro é coisa de viado. Música pop é coisa de viado. Então, uma pessoa que eu sigo no YouTube, ele fez um vídeo sobre isso. E aí eu falo, cara, a gente é poldado, a gente sofre a cada instante, a cada minuto que a gente tem que falar, olha, não posso fazer isso. E aí você fala, eu tenho que recusar o eu. Mas, sério que esse é o eu que eu tenho que recusar? Será que se não tivesse todos esses podamentos, eu não seria mais livre, mais feliz? E eu conseguiria ver Deus de uma forma mais amorosa? Você levanta a bandeira de não praticar o ato. Tá, tem pessoas gays que conseguem não praticar o ato. Tem casais gays que não praticam o ato. Mas são casais. Vivem junto. Né? Tem ali no máximo um carinho, um beijo, mas o ato em si, né? De levar o homem à cama, nem sempre. Será que eles vão se perder por isso também? Não sei, somente lá no céu poderemos saber. E aí o Sr. X faz duas declarações que me deixam um pouquinho de ranço. Que ele fala que todo gay é alegre, divertido, que só pensa em putaria. Olha, eu não sei se o nicho deles fala só sobre isso, mas o nicho que eu vivo não fala só sobre isso. E quando fala só sobre isso, eu ainda mexo pra não falar. E ainda falo mais da minha religião do que tudo dentro da comunidade LGBT, que eu acho que às vezes até canso com meus amigos. E aí você levanta exatamente esse chaveirinho hétero. E isso é muito problemático também. Porque o heterossexual só nos aceita quando a gente é a chacota ou quando a gente é a puta. E não é assim que funciona. Nós não somos só isso. A comunidade LGBT não é só formada disso. Vocês questionam sobre as páginas progressistas como essa. E aí eu te falo, pastor, graças a essas páginas eu consigo ter esperança de um futuro promissor para minha vida espiritual. Porque se eu só tenho a opção de ou ser celibato profundamente, porque eu não tenho uma atração sexual por uma mulher, ou ser um pervertido, automaticamente a gente vai querer ser pervertido, mas eu não quero ser isso, porque eu sei que isso vai carregar energias para mim, a vida, aqui nessa terra, e futuramente para a segunda ressurreição e depois para a condenação eterna, muito grande. E assim, hoje eu vi um vídeo do Tempero Drag, que fala exatamente sobre esse surgimento da homofobia. E aí eu vejo que realmente não adianta nada a gente às vezes levantar a bandeira, falar educadamente. Porque quando a gente só fala educadamente, a gente não mostra a nossa dor, não mostra o nosso sofrimento, não mostra o quanto é difícil você acordar todos os dias e você ver que você não é bem-vindo às vezes onde você está. Que você não tem como bater de frente com uma organização tão grande quanto a igreja, quanto a sociedade, quanto o mundo. E isso dói, porque cada vez mais as pessoas elas vão nos moldando e nos colocando em caixinhas que elas querem que nós estejamos. E isso é muito forte, é muito triste. Eu já me baralhei, já me confundi em tudo que eu queria falar. E eu falo que eu sou feliz. Sim, eu sou feliz. Mas cada vez que eu tenho que ficar rebatendo, cada vez que eu tenho que ficar falando, olha, não, mas a interpretação de Levíticos é assim. Coríntios também pode ser interpretado dessa forma. Romanos é interpretação nisso. Cada vez mais. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque você tem um vídeo falando sobre isso. E tem vários mais outros vídeos sobre esse pensamento. Tem pastores refutando o seu vídeo, falando que existem outras interpretações, e cansa, dói você sempre ter que ficar falando a mesma coisa. Olha,
sexualidade não é parâmetro de salvação. Porque o ser humano ele é sexual, o ser humano ele é um ser sexual. E a sexualidade ela é ampla. Você não consegue só se definir entre gay, lésbica ou hétero. Tem várias outras ramificações. E aí você vai falar, mas diferente de homem e mulher, Deus fez homem e mulher? Sim, Deus fez homem e mulher. Mas a nossa cabeça é tão ampla, é tão complexa, o nosso corpo é tão complexo. E eu não consigo acreditar que uma pessoa, por exemplo, trans, que não é o meu local de fala, mas eu vejo pessoas, por exemplo, lá atrás, na história, que foram trans, não se entendiam como trans, morreram. E quando foram contra esse sistema ou foram mortas, antes dos colônios europeus chegarem aqui, tinha índios que tinham sexualidade vasta e a sua cultura, o seu pensamento foi massacrado. E aí, quando você automaticamente pensa dessa forma, eu fico, gente, será que essas pessoas que sofreram dessa forma, elas vão se perder? Ellen White fala exatamente isso, que vai chegar pessoas lá no céu que não saberiam nem quem era Jesus. E ele que vai mostrar, olha, esse foi o plano da minha redenção. Helen aqui, eu sou o seu Senhor e eu vou te contar a história da salvação. E ele vai mesmo contar para essas pessoas. E eu não consigo imaginar que essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, porque estavam num período da história que o evangelho não tinha chegado até ali, vão se perder. Mesmo elas sendo héteros, homossexuais, transexuais. E aí eu tenho até uma esperança. No vídeo, no finalzinho, você fala as coisas, o Sr. X fala, as coisas se fizeram novas. Uma vez eu postei isso, eu postei assim, eu falei, eu acredito que quando Jesus voltar, as pessoas transexuais que nunca conseguiram fazer uma troca de sexo, entre aspas, né, porque é mais fácil para você entender, mas a gente não chama de troca de sexo, nós chamamos de resignação sexual hoje em dia, porque é o politicamente correto, mas é o certo de se falar. E aí elas vão ter um corpo transformado e elas vão ter o corpo que elas sempre se identificaram, porque lá no céu não vai existir mais sexo. Nós vamos manter a nossa aparência, né, de homem, mulher, branco, negro, japonês, tal, mas nós não vamos ser mais o sexo em si. Seremos santos. E aí no vídeo ele fala até isso, que ele tá vivendo o céu, né? E aí eu falo, cara, que céu que ele vive cheio de sofrimento é esse? Que cruz é essa? É triste. E aí eu te falo, as igrejas elas são homofóbicas, a sociedade é homofóbica, não existe cura gay. Eu amo as pessoas que também nos perseguem. Tanto que quando uma pessoa me manda algum direct, alguma mensagem homofóbica, eu respiro fundo e eu escrevo da melhor forma possível que eu posso escrever para ela. E acho que é por esse motivo que eu fiz esse vídeo. Nem sei se eu vou ter coragem de postar ele agora que eu tô desabafando, mas acredito que sim, porque é preciso falar, a gente precisa falar. Ainda mais no orgulho, no mês do orgulho LGBT, que a gente enfatiza a nossa luta, a gente fala, olha, é por esse motivo que a gente luta, é para sobreviver, entendeu? A nossa luta é, vamos lá, ninguém é expulso de casa porque é heterossexual, ninguém apanha na rua porque transou fora do casamento, sabe? São coisas assim muito mais complexas do que você pode imaginar, pastor. E você realmente, você não entende o sofrimento da comunidade LGBT porque você não vive isso. E às vezes você teve as melhores intenções com esse vídeo, mas é que às vezes cansa esse tipo de vídeo sempre, porque é enfatizado e reenfatizado preconceitos justificáveis, sim. Porque se é pecado o ato sexual,
eu não tenho a necessidade de aceitar que meu filho seja assim e que, né, ele fique no mesmo debaixo do meu teto, que eu sustente ele. Se é pecado o ato, eu não preciso autorizar então um casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque o casamento, segundo a Bíblia, é entre um homem e uma mulher. E aí entra num assunto mais complexo ainda, porque a gente está falando de questões judiciais também, entendeu? E a estrutura que foi erguida essa sociedade, ela é homofóbica, ela é machista, ela é segregacionista, e eu não consigo imaginar, a não ser com a volta de Cristo, isso melhorar, mas ainda assim, mesmo eu só tendo essa convicção que só vai melhorar quando Jesus voltar, eu ainda tento lutar por algumas pessoas, eu ainda tento lutar essa causa, entendeu? E é uma das questões que eu te falo. Quando você depois tem um vídeo que você fala sobre os pareceres, né, as implicações do seu vídeo, você fala que uma das as primeiras implicações foi em você mesmo. E aí eu falo, nossa, que bom. Mas será mesmo que você consegue entender toda uma angústia ou até mesmo toda uma questão que é para um LGBT ver o seu vídeo? E aí eu não vou nem entrar nos detalhes, como eu te falei, das passagens, não vou entrar, tem outras pessoas que vão fazer isso, outras pessoas que já fizeram isso. Mas eu vou te falar, eu espero um dia, quando chegar lá no céu, eu poder lhe abraçar e falar, olha, pastor, eu fui feliz lá, eu consegui fazer as pessoas felizes ao meu redor. Porque tem uma postagem que eu até fiquei chocado, que uma pessoa fala, ela fala assim, se nós não tomarmos cuidado, essas pessoas elas vão criar uma nova igreja, que vão guardar o sábado, não comer carne de porco, mas ainda assim serão homossexuais ativas. E aí eu te falo, quando a chuva serôdia cair, quando o decreto dominical sair, será que a minha sexualidade vai ser parâmetro para essas questões? Porque eu mesmo sendo gay, como adventista do sétimo dia, eu acredito que se a chuva serôdia cair, ela cairá sobre todos os que tiverem em união. Ellen White fala sobre isso. E quando o decreto dominical começar a surgir, todos nós teremos que sair das grandes cidades, irem primeiro para as pequenas cidades e depois para o mato. A minha sexualidade será importante nesse momento? A minha sexualidade eu não acredito que vai ser já importante lá no céu. Imagina com esses eventos aqui na Terra. Mas enfim, como eu comecei esse vídeo, eu falei que eu não pretendia fazer um vídeo nessa magnitude. Eu não queria nem chorar, mas não foi possível. E aí eu vejo hoje, né, porque enquanto eu estava esperando o celular desligar, eu comecei a ver o que eu já tinha falado. E aí eu vejo hoje, com 30 anos, a pessoa que eu me tornei. A pessoa forte que eu consegui me tornar. E eu tenho até uma carta que eu, no ano passado, no mês do orgulho LGBT, eu escrevi pra mim aos 15 anos. E eu posso um dia te mostrar, ou se você quiser, você pode acessar no meu Instagram, tanto pessoal quanto na página Gay Cristão, eu tenho essa postagem. E aí eu falo pra esse eu de 15 anos que todas as coisas que você passou vai te transformar nisso daqui. E vai te deixar forte.
Mas às vezes eu penso que ele poderia não ter passado por isso. Ele poderia ter sido muito mais do que só forte. Ele poderia ter sido mais aceito, mais compreendido, mais amado pelos seus amigos e coleguinhas de escola, mas tudo que ele poderia ter sido. Mas ele foi ao longo da vida sendo podado. E aí quando ele completou 25 anos, que ele percebeu que não dava mais, eu me assumi com 17, mas eu saí totalmente, eu neguei tudo que eu conhecia de Deus. Porque se Deus não me aceitava do jeito que eu era, eu não precisava mais aceitar Ele. Mas aí aos 25 anos eu comecei a entrar em páginas cristãs, progressistas. E aí quando eu vi que a igreja adventista já tinha também isso, falei, cara, é ali que eu quero estar. Porque esse menino de 15 anos que sofreu horrores com essa questão, teve paz. Realmente ele conseguiu encontrar paz. Mas aí eu vejo vídeos assim, eu vejo gatilhos assim voltando, eu falo, cara, como ainda é possível pessoas fazerem isso? Estamos em pleno século XXI. A ciência já comprovou isso, a psicanálise já comprovou isso. Não é uma escolha, não é por causa de traumas especificamente que as pessoas são assim. E como a gente ainda levanta bandeiras assim, como ainda o Senhor levanta uma bandeira assim. Mas enfim, se você estiver vendo esse vídeo, pastor Eliezer, ou qualquer pessoa que pense igual ele, eu quero que você entenda que a humanidade ela é complexa e acima de tudo, a Bíblia ela nos mostra apenas um caminho: Jesus. E o plano da salvação que Deus fez para salvar o homem. E eu acredito fielmente nisso. Que diferente de qualquer coisa que na Bíblia não mostre Jesus, os seus princípios, é uma tradição judaica, é uma tradição do período histórico que foi feito. Porque eu sempre questiono, quando a pessoa me levanta Levíticos 11, Levíticos 18, 22, aí eu questiono, por que você não fala sobre Levíticos 19, 19? Que fala que você não pode usar roupa de tecido, que você não pode cortar barba na lateral. Por quê? Por que não fala sobre Levíticos 15, que fala que se você tocar no seu próprio sêmen, bem dizer, você está impuro? Que se você tiver relação com a sua esposa e ela estiver em período menstrual, você também está impuro. E aí eu faço um ligamento lá quando as pessoas falam sobre os impuros não entrarão no reino dos céus, os imorais não entrarão no reino dos céus. Se Paulo escreve aquilo e ele tem princípios também judaicos, ele sabe que se uma pessoa ela rela no próprio sêmen, ela está impura, então ela também não vai entrar no reino dos céus. E aí eu falo, não é assim. É impureza no coração, é impureza na cabeça. Moralidade no século XVI era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Era imoral uma mulher falar, era imoral uma mulher usar calça, era imoral um homem não usar, por exemplo, um determinado tipo de roupa, às vezes não se comportar devidamente. Então, pastor, algumas coisas elas são muito complexas.
E assim, eu espero do fundo do meu coração que você entenda também o nosso lado. O lado igual pessoas igual a mim. E eu vou te falar para você, pastor, ou para qualquer outra pessoa. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos voltar para o armário. Porque lá é escuro, frio e lá sim era triste. Aqui fora eu consigo ser feliz. E eu sei que eu vou ser mais feliz ainda lá no céu. Então é por esse motivo que eu ainda assim mantenho a minha vida dessa forma que eu acredito que ela é, porque eu não tive escolha. E ainda assim, eu sei que eu poderei contar com Jesus com os braços abertos a me receber. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os outros, deixa seu like. É o primeiro vídeo do canal, não sei se eu vou fazer uma edição boa, não sei se eu vou conseguir fazer, né, uma abertura, não, mas esse é o primeiro vídeo. Vou tentar também postar ele no Instagram, mas me segue lá nas redes sociais, vamos conversar e é isso. Obrigado a quem assistiu até aqui. Um beijo, paz, sucesso para todos vocês e Maranata.